Fala, filhados, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre os anos 70, a década de 1970, né? Vamos falar também da era de ouro do capitalismo de 1955 a 1973, falar de poucos ricos, muitos pobres, sobre o estado de bem-estar social. Bora lá? Do fim da Segunda Guerra, 1945 até 1973, o capitalismo viveu o mais forte crescimento de sua história. Na Europa Ocidental, o governo social democratas promoveram importantes reformas diminuindo as desigualdades sociais e a pobreza. Criaram o welfare state, o estado de bem-estar social. O aumento do preço do petróleo, decretado pelos árabes, e a disputa de mercados entre os Estados Unidos da América, a Europa Ocidental e o Japão levaram à crise mundial que se arrastou pela década de 1970. No final da Segunda Guerra, 1945 ao começo dos anos 70, os países capitalistas tiveram o mais estável crescimento da história. A economia marchou praticamente sem crise, com grandes avanços tecnológicos. Depois de 30 anos, os Estados Unidos da América, a Europa Ocidental e o Japão tinham se tornado muito ricos. Mesmo no terceiro mundo, em vários países da América Latina e da Ásia, houve uma grande modernização econômica. Por isso mesmo, o historiador inglês Eric Hobsbawm chamou esse período de Era de Ouro do Capitalismo. No período que vai de 1945 à década de 80, muitos países da Europa Ocidental foram governados por partidos social-democratas. Depois da Segunda Guerra Mundial, os partidos social-democratas da Europa Ocidental romperam totalmente com as ideias de Karl Marx. Para os novos social-democratas, o capitalismo não era mais um inimigo a ser destruído, eles passaram a aceitá-lo. Mas queriam um capitalismo com face humana, ou seja, um capitalismo com menores desigualdades sociais e com um Estado democrático assistindo os mais necessitados. Os primeiros a adotarem social-democracia foram os países nórdicos. Suécia, Noruega e Dinamarca seguiam o modelo do famoso socialismo sueco. Depois, na mesma linha, a social-democracia, os sociais-democratas foram eleitos Felipe González na Espanha em 1982, François Mitterrand na França em 1981, Willy Brandt na Alemanha em 1969 e os trabalhistas na Inglaterra em 1945. Os governos social-democratas adotavam o keynesianismo, as ideias econômicas de John Maynard Keynes, ou seja, a forte intervenção do Estado sobre a economia. O país continuava sendo capitalista, mas algumas empresas importantes foram estatizadas. Tomadas dos particulares, passaram a pertencer ao governo. Siderúrgicas, companhias de transportes, ferrovias, metrô, bancos, rádios e TVs, companhias de telefone, minas de carvão, usinas elétricas e até mesmo uma ou outra fábrica. Os social-democratas acreditavam que se essas empresas pertencessem ao Estado, passariam a servir a população. Outra característica notável dos governos social-democratas foi a preocupação com obras sociais. Eles fizeram o Estado investir maciçamente na construção de casas populares, escolas públicas, universidades de alto nível, hospitais de qualidade, metrôs para as grandes cidades. Poucos ricos e muitos pobres, participação na indústria mundial em 1965, países capitalistas desenvolvidos 62, país socialista 29, terceiro mundo 9 países. Na metade dos anos 60, os países capitalistas desenvolvidos fabricavam 3/5 de tudo que a indústria mundial produzia, 62%, A produção total das indústrias do terceiro mundo não chegava a representar 10% que o planeta fabricava. Os países socialistas, 29%. Não é um número, mas sim a porcentagem na economia mundial. Os anos 70, a geração da discoteca. Por que contestar? Vamos lançar. Onde o Estado arrumava dinheiro para isso tudo bem. Os países estavam ficando cada vez mais ricos, portanto os burgueses ficavam mais milionários ainda. Os social-democratas trataram então de cobrar impostos altíssimos dos ricos. Com o dinheiro dos impostos, o governo fazia obras sociais. Essa era uma maneira muito simples de distribuir renda e de atenuar as desigualdades da sociedade capitalista. As medidas social-democratas tiveram bons efeitos. Para começar, as diferenças entre ricos e pobres realmente diminuíram. Mas desde que o neoliberalismo voltaram a aumentar, como mostra o Thomas Piketty. O número de miseráveis reduziu bastante e a maior parte da população melhorou tanto de vida que poderia ser considerada de classe média. Assim, a classe operária entrava no clube da sociedade de consumo de massa. Milhões de trabalhadores conseguiram seu apartamento com bons móveis, eletrodomésticos, até mesmo um carro. As crianças podiam ir à escola e a velhice era garantida por uma aposentadoria razoável. Estava criado o welfare state, o estado de bem-estar social.
As medidas de proteção social funcionavam tão bem para melhorar o padrão de vida da população que mesmo os partidos que não eram social-democratas acabavam apoiando-as. O governo norte-americano se preocupava menos com os problemas sociais do que os governos europeus ocidentais. Mesmo assim, a partir do presidente Kennedy, entre 1960 e 1963, foram adotados importantes programas de ajuda aos pobres e aos desempregados. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Passa lá, até a próxima.